Testemunhos das pessoas que foram lá para a viagem de Paraty. Então nós também tivemos uma oportunidade de ver o que o Senhor fez por meio da vida dessas pessoas nessa viagem e como o Senhor trabalhou lá e tudo mais. E hoje nós vamos continuar com isso nesse mesmo tema. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais numa exposição bíblica, né? Nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto. No sábado que vem nós teremos o Connect mais um. Então o propósito do culto inteiro é que nós tragamos pessoas para a igreja para que elas ouçam a palavra pela primeira vez, se arrependam e creiam. E no sábado seguinte nós temos a Copa Connect, cujo propósito é, primariamente, a gente criar esse espaço de convívio entre os cristãos e os não cristãos, para que eles vejam que a gente é um bicho de sete cabeças e gostem da gente, para que a gente tenha espaço para conversar com eles. Claro que eu sei que vocês gostam aí de zoar um com a cara do outro porque não fez ponto no basquete, ou porque tomou frango no futebol, no futsal, mas o propósito maior é criar esse espaço de comunhão e evangelização, porque nós entendemos que quando nós amamos uns aos outros, nós demonstramos para o mundo que Jesus veio em carne, como Ele prometeu. Então, o nosso ambiente de comunhão é inerentemente um ambiente de evangelização. Dito isso, então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, como eu mencionei aqui para vocês. E no dia de hoje, eu quero olhar com vocês para um texto. A primeira parte dele é bem conhecida, mas o resto do capítulo eu sinto que ele não ganha tanta atenção, porque ele não é tão, talvez, fantástico como a primeira parte. Mas eu diria que ele é o propósito da primeira parte. A gente vai olhar um pouquinho hoje para Atos 2. Nós leremos uma porção um pouquinho mais longa, nós leremos do 14 ao 40, então eu vou pedir para, conforme nós vamos fazer a leitura, você prestar atenção, porque se você não prestar atenção, quando chegar no versículo 28, você vai estar meio perdido. Então eu vou pedir para que você preste bastante atenção nessa leitura. Como eu falei, é uma leitura um pouco mais longa, mas vocês vão perceber que tem muita coisa rica aqui, e eu vou destacar alguns aspectos desse texto, né? São um bloco de 20 e poucos versículos, então não dá para cobrir tudo, mas eu vou tentar destacar algumas atitudes que a gente pode tomar de maneira bem prática no nosso dia a dia, para quando nós estivermos evangelizando, tá? Então essa é a proposta que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, com isso em mente, nós vamos fazer a leitura então, de Atos 2, do 14 ao 40. Eu vou ler na NVI, como já é de costume. Se você tiver uma outra versão na sua Bíblia aí de papel ou no celular, melhor ainda, porque a gente pode comparar versões e entender bem o que o texto está dizendo. Com isso em mente, então vamos à leitura do texto. E o texto diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e o derramou o que agora vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo.
Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Muito bem, então como eu falei, uma leitura um pouco mais longa, espero que você tenha conseguido prestar atenção. Nós vamos passar por alguns trechos dessa passagem novamente e olhar para eles com um pouquinho mais de detalhe. Mas primeiro vamos entender, como todo exercício de leitura bíblica adequado, quem fez a EBD de interpretação bíblica deve estar familiarizado com essas ideias, nós temos que entender o contexto da passagem. Não dá para pregar só o texto e sair tirando a ideia de cima dele sem entender onde ele está inserido, do que ele fala e daí por diante. Então isso que a gente vai fazer em primeiro lugar. Então, a primeira coisa, esse texto está no livro de Atos. O livro de Atos, ele pode ser considerado como se fosse Evangelho de Lucas, parte 2. Porque ele é escrito para a mesma pessoa, e na introdução dele ele inclusive fala: então, eu te falei, Teófilo, na primeira parte, sobre tal. Agora eu vou continuar essa mesma história numa segunda parte. Então, o livro de Atos é realmente uma continuação do Evangelho de Lucas. E enquanto o Evangelho de Lucas, assim como os outros evangelhos, foca na vida do Senhor Jesus e no seu ministério terreno, o livro de Atos foca na vida dos apóstolos e na continuação da igreja. Atos dos Apóstolos é o nome formal desse livro, embora muitos propõem que o nome do livro não seja Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz, ele é o personagem principal desse livro. Ele que conduz a história, ele que faz as coisas acontecerem, ele que direciona as coisas, então por isso alguns falam que isso deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. Pois bem, a passagem que nós lemos, esses eventos ocorrem no momento da festa de Pentecostes, 10 dias após a ascensão do Senhor. Pentecostes era uma festa judaica em que vinham judeus de todos os lugares para celebrar essa festa. E no momento imediatamente anterior ao que a gente leu aqui, tem o famoso relato da descida do Espírito Santo, quando eles ouvem um som de um vento impetuoso, eles veem como se fossem línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça dos apóstolos, e aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas orando em nome de Jesus, recebem de Deus uma capacidade de falar em novas línguas. Eles falam em línguas que para eles eram desconhecidas, mas para os seus ouvintes eram conhecidas. Então eles falam em diversas línguas de várias pessoas de vários lugares do Império, e todo mundo fica um pouco confuso, dizendo assim: como é que pode? Eu sou de uma região tal e escuto na minha própria língua, e o outro que é de uma região do outro lado do mundo, então sei lá, o australiano que fala inglês, o japonês que fala japonês, né? o chinês, e daí por diante, cada um deles estava ouvindo na sua própria língua. E eles ficam muito confusos, eles não entendem o que está acontecendo ali, eles ficam inquietos ou curiosos a respeito disso. É verdade que alguns deles, talvez por não entenderem nenhuma língua, ou talvez por não quererem crer, zombam e falam assim: essa galera já está na cachaça lá do cedo, essa galera já encheu a cara e já está falando coisa, não está mais falando coisa com coisa. Então, é nesse contexto que essa passagem aparece. Então, esse discurso de Pedro que nós lemos, ele é feito nesse momento, logo após a descida do Espírito Santo. Ele é o primeiro discurso público, a primeira pregação pública da era cristã. E ele é feito para um público judeu, puramente judeu, que só tinha os judeus. A inclusão dos gentios na fé veio acontecer um pouquinho depois do livro de Atos. Aqui o público é inteiramente judeu. Então, com esse em mente, nós vamos tentar extrair aqui, como eu falei, 4 atitudes que nós podemos ter na evangelização. Porque Pedro está fazendo isso, Pedro está anunciando o evangelho para esse público. Então a ideia é que a gente olhe para essas atitudes de Pedro e tente replicá-las na nossa vida. Talvez a gente não vá pregar para um público de 3.000 judeus ou coisa do gênero, tudo bem, mas os princípios do que Pedro faz aqui são aplicáveis para nós até hoje. Então é para esses princípios que nós vamos olhar e tentar aplicar isso para a nossa prática cristã, para o nosso dia a dia de como evangelizar. E aí, antes da gente prosseguir, quero fazer um prefácio que é: nessa noite, nesse ambiente que nós estamos aqui, existem 2 tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que está na mesma situação de Pedro, que tem o dever de anunciar essa mensagem para os outros. O segundo grupo de pessoas é o grupo de pessoas que talvez até tenham ouvido essa mensagem, mas ainda não a aceitou. Então esse segundo grupo de pessoas precisa aceitar essa mensagem, se submeter a ela, para aí sim então passar a fazer parte do primeiro grupo de pessoas. E o meu desejo mais sincero é que todos nós saímos aqui nessa noite sendo parte do primeiro grupo de pessoas e fazendo aquilo que o texto nos mostra para fazer como pertencentes a esse grupo, tá bom? Então, com isso em mente, vamos olhar então essas 4 atitudes. A primeira delas é prestar atenção ao contexto em que ele se encontrava. E Pedro fez isso e nós devemos fazer também. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar aqui para essa passagem está ali no 14 e no 15. Pedro levantou-se com os 11, alta voz, e falou com a multidão. E a primeira coisa que ele fala no começo desse discurso é: gente,
esse não é um grupo de cachaceiros. Não, o pessoal não encheu a cara logo cedo. São 9 da manhã, não tem condição. Não é isso que está acontecendo aqui. Então Pedro meio que ele endereça o elefante na sala. Tem uma coisa muito grande acontecendo ali, e ele não começa a falar como se nada estivesse acontecendo. Não, ele pega aquela ocasião e usa isso como um ponto de partida para a conversa. Então ele percebe a atenção das pessoas, onde ela está, ele presta atenção no que elas estão olhando, no que elas estão falando, para onde elas estão olhando, e ele usa isso como um início de conversa para poder realmente tratar daquilo que interessa. Então, isso a gente, de modo mais amplo, até vai ver no livro de Atos, que os sinais e maravilhas que Deus fazia na época dos apóstolos tinham muito esse propósito, de chamar a atenção das pessoas, todo mundo ficava naquele frenesi, naquela inquietação toda, aí vem um apóstolo e tome mensagem do Evangelho. Então esse era o propósito desses grandes sinais, desses grandes movimentos que aconteciam aqui no livro de Atos. E Pedro naturalmente aproveitou essa ocasião para falar do Evangelho, né? Então ele endereça esse contexto, ele fala um pouco sobre isso. E aí talvez você ouvindo isso e pense, Lucas, mas isso faz muito sentido quando a gente está pensando num milagre. Então se Deus curar um paralítico, vai todo mundo ficar meio assim assustado, tentando entender, e aí sim a gente aproveita a ocasião, chama atenção e faz isso. Ok, no caso de sinais é esse, mas isso não é restrito só quando acontece um milagre. E tem uma outra passagem bem legal, em Atos também, lá em Atos 17, eu vou ler para vocês aqui, diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, esse aqui é o apóstolo Paulo, já vários anos depois dessa passagem de Atos 2 que nós lemos, passeando pela cidade de Atenas, e ele percebe que a cidade de Atenas é uma cidade muito idólatra, eles adoram muitas divindades. E ele está inquieto com isso, e aí quando ele tem uma ocasião de falar com eles, a primeira coisa que ele faz é citar as coisas que ele está vendo ao seu redor. Então Paulo ele observa ao seu redor, ele vê o que está acontecendo, ele vê a cultura deles. Ele fala assim: ok, então tem esse estado aí, esse altar que eles adoram, não sei nem saber o que é, então eu vou usar isso como ponto de contato para começar a minha conversa. E aí ele inicia o seu discurso de evangelização nesse lugar, que era um lugar amplo de discussões, a partir dessa ideia. Então, aqui não aconteceu um milagre nenhum, aqui não teve nenhum sinal espetacular, não teve nenhuma coisa espalhafatosa, e ainda assim Paulo faz essa mesma coisa. Ele olha para o contexto deles e usa isso como um ponto de contato. E aqui, eu não quero dizer que nós tenhamos a obrigação de saber tudo o que acontece no mundo, de saber o que está acontecendo no Instagram, saber o que está acontecendo nas redes de fofoca. Não é isso. Eu sou o primeiro a dizer que ser alienado é uma bênção, que é muito feliz a vida de quem não sabe das coisas. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos prestar atenção no que está ao nosso redor, prestar atenção no que está acontecendo. É por isso que Paulo, lá aos Coríntios, ele vai dizer que eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de sem lei para ganhar os sem lei, eu me fiz de debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Não é dissimulação. É entender como essas pessoas pensam, onde está a atenção delas, o que está chamando a atenção delas, e usar isso como um ponto de contato. Então, se a nossa sociedade inteira está pensando num crime bárbaro que aconteceu, é triste, mas o Evangelho tem resposta para isso. Se a nossa sociedade inteira está preocupada com o impacto das redes sociais na vida das pessoas, e as pessoas adoram ir na rede social reclamar da rede social, nossa mensagem também tem uma resposta para isso. A Bíblia tem resposta. Então, o nosso papel diante dessas coisas é fazer o que Pedro faz aqui. Pedro observa, e Pedro interage com o que ele está observando. Então, nosso papel é observar a realidade ao nosso redor, meditar sobre o que a palavra de Deus ensina a esses aspectos, tentar entender qual é a orientação do Senhor para nós vivemos nesse cenário, e aí sim nós vamos então interagir com as pessoas e falar: olha, nesse contexto a minha visão é um pouco diferente, eu penso em tal coisa por conta disso, porque Jesus é isso, eu penso dessa forma. Então, a primeira atitude que a gente deveria ter aqui é essa: a gente observar o contexto ao nosso redor, prestar atenção no que está acontecendo e interagir com as pessoas a partir disso, como um ponto de contato, como a cultura ao nosso redor. E isso é que você vai ouvir todos os missionários transculturais que vêm aqui na nossa igreja falar, ou que mandam comunicado, eles sempre falam isso. Primeira coisa é entender a cultura, conhecer a língua, conhecer a cultura, a comida, os meios de se comunicar, os meios de se portar. Então, esse é o passo mais básico. Isso não se aplica só a missões transculturais, isso se aplica à nossa cultura também, porque por mais que nós tenhamos a mesma cultura de modo geral, nós somos muito diferentes aqui mesmo. Você conversa com uma pessoa na rua, ela tem uma visão de mundo completamente diferente da sua. Então, o primeiro passo é você observar o contexto, observar onde você está inserido, observar como é que essas pessoas se comportam, como elas agem, como elas são, e usar isso como ponto de contato, como início de conversa, como um gancho, uma ponte mesmo para você ter essa conversa, tá? Então, a ideia que eu queria que a gente guardasse nessa noite
é que nós precisamos estar prontos para mostrar que Cristo é Senhor em diversas situações, em diversos contextos, em diversos ambientes. Tá? Então, essa é a ideia que a gente está tentando extrair desse texto. Estar prontos para mostrar que Cristo é Senhor. Então, essa é a primeira atitude que eu queria que a gente olhasse para a vida de Pedro e reproduzisse na nossa própria prática. A segunda atitude que Pedro toma aqui é pregar com base na palavra. Parece óbvio, mas veja esses 3 versículos que eu separei. No versículo 18, 25 e 34, Pedro diz: pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. A respeito dele, disse Davi. Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou. Ele está citando Joel 2, ele está citando Salmo 16 e ele está citando Salmo 110. Nesse pequeno discurso de 27 versículos, Pedro citou 3 textos bíblicos. Ah, Lucas, mas isso é porque estava falando para um público judeu que conhecia bem a palavra. Ok, é verdade. Ele precisava ter uma fundamentação um pouco mais clara do ponto de vista da lei mosaica para poder explicar isso, é verdade. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui não é que para evangelizar, para falar do evangelho para alguém, nós precisamos decorar referências bíblicas, não é isso. Nós precisamos memorizar conceitos bíblicos, nós precisamos memorizar ideias bíblicas. O que Pedro está fazendo aqui, ele não está só dando carteirada dizendo assim, eu conheço a lei, eu conheço os salmos, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que eu estou ensinando para vocês é baseado no que veio antes de mim. Eu não estou trazendo uma inovação para vocês, eu não estou inventando moda. Eu estou falando para vocês aquilo que já foi profetizado lá atrás. Então não é na minha autoridade que eu digo isso, é na autoridade de quem mandou essas palavras serem ditas. E a mesma coisa se aplica para nós. Nós precisamos, quando formos falar do Evangelho, falar daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia fala, não daquilo que a gente acha que tem que ser falado. Então, nesse contexto, é possível pregar sabendo pouco. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, aquele endemoniado de Gadara, Marcos 5, Jesus liberta o cara, ele troca 2 palavras com Jesus e depois volta e evangeliza todo mundo. Mulher do poço, de João 4, mesma coisa, Jesus troca uma ideia com ela rápida, ela vai para a cidade e anuncia para todo mundo que ela encontrou o Messias. É possível evangelizar sabendo pouco, então saber pouco não nos isenta da responsabilidade de evangelizar. Tudo bem, mas é melhor evangelizar sabendo muito. Definitivamente é possível evangelizar sabendo pouco, mas é melhor evangelizar sabendo muito da palavra. Então, a ideia aqui é que a gente absorva os conceitos da palavra no nosso vocabulário, na nossa forma de expressar, na nossa forma de pensar no mundo, de forma que quando a gente for falar, a gente vai falar da palavra, a gente vai convidar as pessoas a Jesus, não para uma idealização dele, mas porque a Bíblia ensina sobre Jesus. Então, uma ideia que é importante que a gente mantenha em mente nos nossos dias é que não dá para substituir Jesus, por exemplo, por autoajuda. Evangelizar não é falar que Jesus tem a solução para todos os seus problemas. Ele tem mesmo, não é mentira, mas isso não é evangelizar. Não dá para substituir a cruz por moralismo, por viver uma vida certinha, porque viver uma vida certa, por ser um membro produtivo da sociedade, por ter uma vida próspera. Não dá para substituir a cruz por nada dessas coisas. Não dá para substituir a cruz por absolutamente nada. Ela tem que ser o centro da nossa mensagem. É por isso que Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele diz assim: eu não me propus saber nada entre vocês, a não ser a Cristo e este crucificado. O meu assunto entre vocês não foi nenhum outro que não Jesus na cruz. Esse era o tema de Paulo, essa era a preocupação dele. E esse deve ser o nosso papel também. Nós precisamos falar, quando formos anunciar o Evangelho, dos conceitos bíblicos, das ideias bíblicas, do que a Bíblia ensina. Não da nossa cabeça, não da nossa impressão, não do que a gente acha que vai dar certo, não do que a gente acha que vai colar melhor para a pessoa. E talvez possa parecer até um pouco contraditório com o que eu disse antes, de mas você não falou para entender o contexto? Sim, entender o contexto como início de conversa, mas Paulo não ficou falando para eles de um monte de deuses. Paulo falou para eles de um Deus só. Paulo entendeu o contexto deles, mas ele falou de um único Deus. E ele inclusive falou na cara deles: todos os outros deuses de vocês não fazem o menor sentido, é tudo obra de mãos, são falsos. Então, Paulo iniciou uma conversa a partir do ponto de contato, mas ele não ficou preso nesse ponto de contato, ele ensinou o Evangelho tal como ele é, apesar de ser uma mensagem ofensiva, porque para uma cultura que adora muitos deuses, você falar que nenhum deles faz o menor sentido, e esse Deus que você nem conhece, esse é o Deus verdadeiro, com todo respeito, é meio esculacho. Mas é isso que o Evangelho faz muitas vezes com as nossas crenças, com as nossas percepções, com as nossas preferências. Ele vem e desmonta e fala: tá tudo errado, joga tudo fora e repensa tudo, porque o Evangelho é isso. Então, nós precisamos pregar a palavra tal como ela ensina, e não tal como a gente acha que vai ser melhor bem recebida, como a gente acha que vai ser mais efetivo, como a gente acha que faz menos sentido colocar. Não é nosso papel editar a palavra, nosso papel é transmitir. A edição já foi feita e já está terminada. Então o nosso papel não é editar, a gente não é editor, a gente só transmite. Então, como eu falei, repito, precisamos estar prontos para mostrar que Cristo é Senhor.
E nós não vamos mostrar que Cristo é Senhor com as nossas próprias ideias. Nós vamos mostrar que Cristo é Senhor com as ideias da palavra de Deus. Uma outra atitude que eu gostaria que a gente olhasse aqui nessa noite, para a vida de Pedro, é que Pedro enfatiza o senhorio de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para esse bloco aqui. Pedro diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois a não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A gente usa muito essa expressão, Senhor, né? Senhor, Senhor. Na língua portuguesa, essa palavra Senhor, ela é usada muitas vezes como um pronome de tratamento para expressar respeito. Então, quando eu falo com meu pai, eu falo: pai, o Senhor vai fazer tal coisa? Meu pai me chama Senhor, eu uso como uma expressão de respeito. Mas, na Bíblia, essa palavrinha Senhor não tem esse sentido, ele tem um sentido um pouco diferente. Por isso que Deus é chamado de Senhor, não porque ele é um velhinho, mas porque ele é, a palavra no grego aqui é Kyrios. No latim, para quem gosta daquela série The Chosen, essa expressão não deve ser tão estranha. A expressão em latim é Dominus. A expressão Kyrios aqui, a ideia dela é aquele que domina, aquele que controla, aquele que exerce influência, aquele que decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito, aquele sob cuja autoridade as coisas estão. Então, quando um soldado falava para o seu superior, ele falava Dominus. Quando alguém ia falar para Nero, chamava Nero, o imperador, os Césares da época, de Dominus, de Senhor. E por isso os cristãos, inclusive no primeiro século, tiveram muito problema com essa palavra, porque era a mesma palavrinha que o pessoal aplicava para o imperador de Roma, e a galera estava dizendo assim: não, meu Quirios não é César, meu Quirios é outro, meu Senhor é outro. Então essa palavrinha Senhor aqui tem esse significado bem mais amplo. Então não tem a ver só com um pronome de tratamento, tem a ver com uma expressão de submissão. Então quando Pedro disse: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, ele está dizendo assim: esse Jesus que vocês mataram, ele é o dominador de tudo. Ele é o dono de tudo, ele que manda em tudo, ele que decide o que vai acontecer. Está debaixo das mãos dele o destino da vida de cada um de vocês. Ele é o dominador de todas as coisas. Então, perceba que Pedro aqui nesse discurso, ele procura trazer essa visão de um Jesus dominante. Ele traz essa noção de que Jesus está exaltado. Então ele abre esse bloco: exaltado à direita de Deus. Direita de Deus é uma expressão, não necessariamente geográfica, mas um ponto aqui é mais a posicionamento de honra diante do Deus exaltado. Então, diante do Deus Todo-Poderoso, ele está à direita. Não há outro em relação a Deus como ele. Ele se assentou ao lado do seu Pai e governa. Ele tem domínio, ele é Senhor, ele está num lugar muito exaltado. Vocês podem ter visto ele morto aqui, mas ele não continuou morto não. Ele está lá exaltado, ele está lá num lugar bem elevado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus, que Pedro vai ensinar em outros momentos. Então, essa visão que Pedro está passando dele, ele também, usando o Salmo 110, ele traz uma visão de Jesus conquistador. Deus diz para Jesus: senta aqui, até que eu destrua todos os seus inimigos. Então, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, enquanto Deus, o Pai, destrói todos os seus inimigos e os coloca aos seus pés. Então, Jesus Cristo, na visão de Pedro, não só está num lugar alto, mas ele também é um rei conquistador. Ele é um rei que vem e domina, que destrói os seus inimigos e que tem vitória. Ele é um rei vitorioso. E essa é a visão que Pedro tem, essa é a visão que Pedro está tentando promover a respeito de Jesus, que ele está num lugar de honra, que ele está num lugar exaltado. E eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas a nossa igreja tem pregado um pouco sobre as cartas de Apocalipse no domingo, né? E sempre que a gente lê aqueles textos, eu vejo o Senhor Jesus falando: isto diz aquele que tem a estrela de Davi, aquele que é a estrela da manhã, aquele que tem a chave da morte. Eu não sei vocês, mas para mim dá quase que um calafrio, um senso de temor, de poxa, quem está falando aqui não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está dizendo essas palavras, não é um qualquer aí. Ele é o Senhor de todos, esse é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido, ele é o dominador de tudo, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E essa visão que a gente deveria nutrir de Jesus no nosso coração e passar para as outras pessoas. Em oposição àquilo, Lucas, o que você tem em mente quando você diz isso? Muitas vezes nós passamos uma imagem de Jesus que é um Jesus carente. Jesus precisa da sua atenção. Se você não se converter, Jesus vai ficar muito chateado, ele não vai conseguir lidar com a perda de não te ter. Jesus não é um Senhor carente. Jesus não é alguém que precisa da atenção das pessoas que ainda não creram nele. Jesus não tem necessidade de que as pessoas se convertam para que ele se sinta completo e realizado. Ele não tem um problema de autoestima. Jesus não tem problema com aceitação. Ele foi aceito pelo Pai e basta.
Ele não tem problema com isso. Na verdade, ele é Senhor, e por isso, como eu falei, Paulo vai dizer que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor de tudo. Na verdade, ele mesmo diz que Deus, o Pai, não julga ninguém, mas ele deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus é o juiz de todos. Então não faz sentido a gente apresentar Jesus como alguém carente, como alguém que implora pela atenção das pessoas, que implora pela aceitação delas, que implora por isso. Essa é a razão pela qual eu não sou tão fã daqueles crucifixos que mostram Jesus preso na cruz. Não acho que é um problema, não acho que é errado nada disso, mas vê só como Pedro fala da ressurreição. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Às vezes a gente, eu digo mais como sociedade, né? Tem aquela visão de que Jesus era um revolucionário, um idealista, e ele foi morto pelo sistema, porque as suas ideias eram muito conflituosas e não puderam ser aceitas, e aí Deus precisou resgatar Jesus. Não é essa a ideia que a Bíblia passa sobre a morte e a ressurreição do Senhor. Jesus disse: ninguém me tira a minha vida, eu a dou, e eu a torno a tomar de volta. Ele tinha poder para dar a sua vida e para pegar de volta, porque ele é Senhor. A visão que Pedro tem aqui é que por mais que vocês tenham matado ele, era impossível ele permanecer morto. Não tinha como, porque ele é o Senhor da vida. Não tem como o Senhor da vida permanecer morto. Então a visão que Pedro tem sobre a cruz aqui não é uma visão de um Jesus derrotado, coitadinho, que Deus teve que vir resgatar Jesus. Não é essa a visão que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele cumpre todo o propósito de Deus e ali ele atinge vitória. Não só vitória para si, mas vitória para o seu povo eternamente. Então a cruz, a morte e a ressurreição são a vitória de Cristo, são a demonstração final de que Cristo foi aceito por Deus. Então tudo isso para dizer que a visão de Pedro sobre a crucificação é que a crucificação é o evento vitorioso de Jesus. Nós deveremos olhar para a morte e a ressurreição do Senhor com admiração, com temor, dizendo assim: ninguém poderia fazer o que ele fez. Ninguém poderia olhar para a ira de Deus vindo na direção dele e permanecer com seus pés firmados no chão. Ninguém no Getsema diria: seja feita a tua vontade. Ninguém teria a coragem de olhar para a ira de Deus Todo-Poderoso vindo na sua direção e falar: ok, eu vou em frente. Ninguém teria essa capacidade, só ele. Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que ele é Senhor. Por isso, exatamente por isso. Porque ele obedeceu ao Pai até a morte de cruz. É isso que o apóstolo vai nos ensinar. Então, de novo, a gente não pode apresentar Jesus para as pessoas como um Jesus carente, como um Jesus que precisa da atenção delas. Porque ele é um Jesus vencedor, vitorioso, conquistador, pleno, bem-aventurado, autossuficiente, juiz. E com isso eu não estou dizendo que a gente não vai falar do amor de Deus e coisas do gênero. Não é isso. Mas perceba que ele nem falou disso aqui. Ele nem entrou nesse mérito em nenhum momento desse discurso. Então, o que eu estou tentando expressar aqui é que a gente não precisa necessariamente enfatizar como uma pessoa é importante, quanto a pessoa é a coisa mais, a última bolacha do pacote, porque ela não é, tá? A pessoa não é a última coisa do universo. Não. Tipo assim, claro que existe alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos, isso é verdade. Mas não quer dizer que cada indivíduo é a coisa mais importante do universo. Não é. A coisa mais importante do universo é Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Todas as coisas existem para Ele. Ele é o personagem principal, não nós. Então a nossa mensagem precisa refletir essa realidade, de que essa é a história, não é a história do mundo, não é a história da humanidade, é a história de Jesus Cristo. Ele é o personagem, ele é o protagonista. Nós somos coadjuvantes nessa história. E Ele vai ser glorificado em nós. Ele vai ser glorificado na nossa salvação ou na nossa condenação. De um jeito ou de outro ele vai ser glorificado. A questão é que hoje ele nos chama para o arrependimento. Então, a gente precisa ter isso claro, que Jesus não é dependente das pessoas, que Jesus não precisa das pessoas, que Jesus não é carente. Ele é o Senhor. Como eu falei, nós precisamos estar prontos para mostrar que Cristo é o Senhor. Ele é o Kyrios, Ele é o dominador, Ele é o Todo-Poderoso. A última atitude que eu queria enfatizar com vocês aqui é que Pedro chama o seu público, chama esse grupo de pessoas ao arrependimento. Então, ali no bloco do 38 ao 39, ele faz esse pedido para eles, né? E eu não sei se vocês lembram, mas no versículo 37 e tal, o texto diz que eles se afligiram, depende da sua tradução, mas eles se afligiram no seu coração e perguntaram para Pedro: o que nós faremos? O que a gente faz com essa mensagem? Você acabou de nos acusar de matar o Messias. Isso é uma acusação bem séria. Essa sua acusação nos deixou inquietos, essa sua acusação nos deixou agitados, eu não sei o que fazer. Já que você está dizendo isso aí tudo, você apontou um problemão, porque se a gente matou o Messias, se a gente matou o Senhor de todos, eles vão nos matar de volta. Tem um problema aqui. E aí eles perguntam para Pedro:
o que é que a gente faz então com isso? E Pedro diz para eles: arrependam-se, sejam batizados, mudem. Então, Pedro não os convida a sentirem coisas. Pedro não diz: sejam tocados, sejam amolecidos de coração, sejam convencidos emocionalmente. Pedro não fala de nada disso. E de novo, não estou dizendo que o Senhor não quebrante de corações, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou tentando enfatizar aqui é que essas não são as únicas coisas, e na verdade essas coisas nem sequer aparecem nas pregações de Atos. O que a gente está vendo aqui em Atos é Pedro enfatizando o senhorio de Cristo, e a realidade do senhorio de Cristo por si só é suficiente para trazer aflição ao coração do público de Pedro. E aí eles mesmos perguntam o que a gente faz com isso. Eu estou dizendo isso porque Pedro está mandando essas pessoas se arrependerem aqui. A resposta de Pedro é: arrependam-se. E eu evitei intencionalmente usar a palavra convidar ao arrependimento, porque esse arrependimento não é de fato um convite, ele é uma ordem. Ele é uma ordem, não é uma coisa assim, tipo, se arrependa aí se você quiser. Não é um convite, é uma ordem. E aí, naquela mesma passagem que a gente viu lá de Paulo fala a mesma coisa para o pessoal de Atenas. Ele fala assim: o passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o arrependimento ele não é um convite, não é um opcional, não é uma coisa que as pessoas têm que fazer se elas se sentirem... Não, tem que se arrepender. Isso é uma ordem da parte de Deus. O Senhor de todos ordena: arrependam-se. E essa é a mensagem que Pedro está trazendo para essas pessoas: arrependam-se. E o que eu quero dizer com arrependam-se? Arrependimento aqui, a palavrinha no grego para arrependimento para quem já participou de culto de jovens quando era mais novo, já devem ter ouvido essa palavrinha, é metanoia. A palavra para arrependimento em grego é metanoia, que é justamente mudança de mente. Muitas vezes o pessoal fala de Romanos 12:2 e tal para falar sobre isso, mas o que Pedro está dizendo aqui é: sejam mudados, tenham a sua mente mudada, mudem de rota, desviem-se do caminho de vocês e mudem para um outro caminho. Não permaneçam mais vivendo do jeito que vocês estão vivendo. E às vezes a gente confunde um pouco aquela coisa do... A gente fala muito isso, né? Vem como estás, mas não permaneças como estás. E a ideia aqui é que você pode vir de qualquer jeito, mas você não vai ficar de qualquer jeito. O evangelho vai te mudar. Não está errado, mas o venha como estás também não quer dizer, tipo assim, se achegue a Deus de qualquer jeito. Porque está escrito que Deus não existe ao soberbo, mas a graça ao humilde. Então se a pessoa vem como está e ela está em soberba e não reconhece que ela é pecadora, não vai funcionar. Ela vai continuar como ela está, porque ela está vindo a Deus com o coração errado. Ela não está vindo a Deus com humildade, reconhecendo o que Ele é. Na verdade, muitas vezes as pessoas nem sequer entendem porque elas precisam de um Salvador ou do que elas vão ser salvas. Às vezes as pessoas falam que as pessoas vão ser salvas do inferno, como se o inferno fosse uma coisa genérica, como se ele fosse um buraco, em que as pessoas estão caminhando e aí se você não avisar, elas caem nesse buraco organicamente. Não é orgânico. Deus é quem manda as pessoas para o inferno. Deus é quem condena. Deus é quem dá a vida e Deus é quem mata. É Ele, Jesus Cristo é o juiz. Jesus Cristo é quem manda para o inferno. Jesus Cristo é que diz: apartai-vos de mim. É Ele que manda as pessoas. Então, as pessoas vão ser salvas de quem? De Deus. Da ira do Deus Todo-Poderoso. A salvação não é uma salvação etérea de algo, é de alguém. As pessoas precisam de um Salvador porque elas estão debaixo da ira de Deus. João diz isso, que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele não é que vai estar. Sobre ele permanece. É uma realidade presente, que a ira de Deus está sobre a cabeça de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Então nós precisamos comunicar essas verdades para as pessoas de forma clara, que elas vão ser salvas do próprio Deus, porque um dia, como Paulo diz aqui, Ele vai julgar o mundo, e nesse julgamento não tem desculpa, não tem argumento, não tem lógica, não tem, mas eu fiz, mas eu ouvi, mas não tem, nesse dia só existe uma coisa que pode nos livrar do juízo, que é ter crido no Senhor Jesus. Então por isso é que Pedro diz para eles: mudem de mente, mudem de vida, mudem de rota, metanoia, mudem de mentalidade, arrependam-se do seu modo de vida. E é assim que as pessoas precisam vir a Cristo. Venham como estás, mas estejam arrependidas. Reconheçam que vocês não merecem a salvação. Reconheça que você está indo para o inferno e é justo. Reconheça que você não pode estar diante de Deus. Não é justo que você seja salvo. Não é justo que você seja aceito. Você não merece. A partir do momento que nós reconhecemos isso e olhamos para a cruz, olhamos para quem Ele é, aí sim, nós somos salvos, e como Pedro fala aqui, nós somos batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, recebemos o dom do Espírito Santo. E aí, como ele fala ali, nós
somos salvos dessa geração perversa. Então, Pedro traz essa ênfase muito grande em essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade. Tem um pregador que chama Paul Washer, ele faz uma analogia, ele fala um pouco sobre essa questão de decisionismo, né, de a gente falar para as pessoas se decidirem por Jesus e tal. Ele falou alguma coisa na linha do seguinte: às vezes a gente diz para as pessoas assim: Deus tem um plano na sua vida. Aí a pessoa responde: que bom, eu também tenho um plano para a minha vida. Aí a gente diz para as pessoas: Deus te ama. A pessoa responde: que bom, eu também me amo. Então beleza, essa associação de mim e Deus vai ser sucesso. Quem não quer um Jesus que é paz, que é amor, que é alegria? Ele é tudo isso. Mas antes de ser Salvador, como eu já falei aqui antes, Ele é Senhor. O Novo Testamento, na verdade, fala de Jesus muito mais como Senhor do que como Salvador. Então, muitas vezes a gente fala para as pessoas que Deus vai mudar a vida delas, que Deus tem um plano para elas, não sei o quê, mas a gente não fala o Evangelho. A gente fala o que Deus pode fazer, mas não fala o Evangelho. E o Evangelho é isso, que Jesus Cristo veio em carne para salvar pecadores, dos quais nós todos somos parte. Que nós todos estávamos perdidos, estávamos condenados à condenação eterna. E se a gente não falar isso, a gente não falou o Evangelho. Você pode falar de Jesus para alguém sem falar do Evangelho, cara. Você fala que Jesus é bom, fala que Jesus é amoroso, fala que Jesus é misericordioso. Você fala tudo isso. Ok, mas você não disse para essa pessoa que ela precisa de um Salvador porque ela está perdida. Não é uma retórica, ela está perdida, ela está indo para o inferno. Se a gente não disser isso para as pessoas, elas não vão entender, elas não vão compreender que elas estão condenadas. É isso que Pedro diz aqui, é isso que Paulo fala para os gregos, e é isso que a igreja cristã tem pregado ao longo da história. Que nós estávamos perdidos, estávamos mortos espiritualmente. E de novo, como eu falei antes, aqui Pedro nem fala do amor de Deus. Então quer dizer que o público de Pedro não entendeu o amor de Deus? Negativo. Na verdade, em nenhuma das pregações de Atos, você vai ver uma expressão como Jesus te ama. Nenhuma delas eles dizem Jesus te ama, Deus te ama. Eles não falam de nada disso em todas as suas pregações. Então como é que esse povo entende que Deus os ama? Como é que eles entendem o amor de Deus se eles não falam isso? Porque eles veem o amor de Deus expresso na cruz. Eles veem que Jesus morreu por mim para me dar perdão sem cobrar nada em troca. Isso só pode ser amor. Então eles não precisam que a gente fique falando de amor o tempo inteiro sem falar dos outros atributos de Deus. Porque eles conseguem entender o amor de Deus a partir da atitude de Jesus. De novo, eu não estou dizendo que a gente não deveria falar do amor de Deus. O amor de Deus é um atributo dele como todos os outros. E João diz que Deus é amor. Deus é amor e Deus é amoroso. E é belíssimo o amor de Deus. É incompreensível, isso é verdade. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que o amor de Deus, ele precisa de perspectiva. A maior demonstração do amor de Deus é a cruz. E a gente não entende a cruz se a gente não entende o nosso pecado. A gente não entende a cruz se a gente não entende a nossa culpa. Quando a gente entende a cruz e a nossa própria culpa, aí a gente consegue apreciar o amor de Deus muito mais claramente. O amor de Deus faz muito mais sentido a partir do que nós vemos na cruz. Então, como eu disse, nós precisamos estar prontos para demonstrar que Cristo é Senhor. Então, para a gente pensar aqui no nosso dia a dia, mas, como eu falei, 4 atitudes. Prestar atenção no contexto. Olha ao redor, veja o que está acontecendo, veja no que as pessoas estão pensando, do que elas estão falando, qual é a preocupação delas, o que as inquieta, o que elas têm em mente. Além disso, pregue com base na palavra, não com base no seu próprio achismo. Não importa o que eu acho, como opinião, minha mentalidade, o que importa é o que a palavra de Deus ensina. O Evangelho é o que é revelado pela palavra nos apóstolos e nos profetas, não na cabeça do Lucas. Além disso, enfatize o senhorio de Cristo. Jesus não é carente, Jesus não é dependente das pessoas, ele não perde quando as pessoas não aceitam, quando as pessoas não recebem. Ele é Senhor de tudo e de todos, ele é autossuficiente. E por fim, chame as pessoas ao arrependimento. Você não pode experimentar a doçura do Evangelho se você não experimentar o amargor da sua culpa. Você não pode experimentar a doçura do Evangelho se você não perceber o quão perdido você está. E aí sim você vai falar: poxa, mas esse negócio é muito mais doce do que eu achei. É muito, mas muito mais doce. Porque o meu amargor era infinito, mas de algum modo a doçura do Evangelho é mais infinita ainda. Então, para a gente refletir aqui, algumas ideias. Em primeiro lugar, tem que pregar o Evangelho? Porque não adianta nada a gente aprender como pregar o Evangelho se a gente não pregar, né? Então tem que pregar, tem que anunciar. Então eu tenho feito isso, eu tenho me engajado em falar da palavra para outras pessoas, eu tenho me esforçado para fazer isso. Nos momentos em que eu prego, eu apresento Jesus como vitorioso, Senhor de todos, ou apresento uma visão de um Jesus fraco, débil, carente, impotente? E quando eu prego, eu tento convencer as pessoas com a minha lógica humana, com argumentos humanos, ou com argumentos espirituais, anunciando, como diz Paulo, todo o conselho, todas as ideias de Deus. E talvez eu acrescentaria mais uma aqui, que é: eu tenho me submetido ao senhorio desse Cristo?
Eu reconheço que Ele é Senhor de tudo e de todos, porque, como eu falei, tem dois tipos de pessoas aqui hoje. As que já reconheceram isso e querem passar essa mensagem para frente, e as que não reconheceram. Talvez achem que tenham reconhecido e não reconheceram, ou não achem que reconheceram, nunca reconheceram isso. Mas a mensagem é a mesma e a ordem de Deus para todos é a mesma. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se de quem vocês são, arrependam-se da sua personalidade, arrependam-se dos seus sonhos, arrependam-se dos seus desejos, arrependam-se de tudo que você foi, é e gostaria de ser um dia. Creia no Evangelho, creia que Ele é, creia que não há outro, creia que não há outro caminho até Deus. E aí sim, você vai experimentar os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu queria te convidar nesse momento a orar, para que você seja cada vez mais convicto no seu arrependimento e na sua submissão ao Senhorio de Cristo, e para que você seja cada vez mais ativo na sua anunciação do Senhorio do Evangelho de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque Cristo é o Senhor e não há outro. Nós te louvamos porque Ele se assenta no trono, Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos, porque Ele é o Todo-Poderoso e não há outro como Ele. Muito obrigado, Deus, por isso. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de nós conhecermos ao Senhor Jesus, pelo privilégio, meu Deus, de ouvirmos a Tua palavra, pelo privilégio de ouvirmos a Tua mensagem, pelo privilégio, meu Deus, de ouvirmos sobre essa verdade profunda. Bendito Deus, eu te peço que hoje nós não tenhamos o nosso pescoço duro, mas que nós inclinemos o nosso pescoço, que nós ouvimos, conforme nós ouvimos a Tua palavra, Deus, que nós nos curvemos, que nós aceitemos a Tua palavra, que nós nos submetamos a esse Senhorio de Cristo, que nós reconhecemos que Ele é Senhor e eu não, que Ele sabe das coisas e eu não, que Ele tem direito sobre a minha vida e eu não. E assim, a partir dessa submissão a Cristo, que nós, meu Deus, consigamos anunciar esse Evangelho para outros. Anunciar o Evangelho não é o Evangelho açucarado, que a gente tenta fazer mais doce e tirar as partes espinhosas. Não, que a gente anuncie todo o Evangelho, tal como ele é, que a gente fale do Senhor Jesus, porque o amor dele é grande o suficiente para a gente não precisar mascarar ou fantasiar. O amor dele é grande, é imenso, é imensurável, é absurdo. E se nós compreendemos esse amor, nós não temos outra escolha senão nos render. Então, meu Deus, eu te peço, dá-nos disposição, dá-nos entendimento, dá-nos paixão para anunciar a Tua palavra, para anunciar o Teu reino, para entender que o Senhor vai ser glorificado, tanto nos que se perdem quanto nos que se salvam, para nos dedicarmos à evangelização, para fazermos o nome de Jesus conhecido, porque Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado também naqueles que ainda não o conheceram. Que nós, ó Deus, tenhamos essa paixão, que nós tenhamos essa motivação de glorificar a Deus em tudo. Ó Deus, eu oro assim e com ações de graças eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos ter o nosso último louvor nessa noite. Você foi abençoado?